Cidade FM, no combate ao coronavírus. A partir de agora, muita informação no seu rádio com ele, Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira para todo mundo. E já estamos ao vivo também no Facebook, Luciano? Exatamente, é o facebook.com/Rádio Cidade Itu. Muita gente já participando aqui. Daqui a pouco mandamos aquele abraço para todo mundo lá no Facebook, na nossa live, né, Renato? Exatamente. Estamos com imagem aqui do estúdio da Cidade FM e um áudio também, né? Você que acessar o facebook.com/Rádio Cidade Itu. É a Cidade FM no combate ao coronavírus. Vamos então, a partir de agora, atualizar você, ouvinte da Cidade FM. E a gente começa falando dos números atualizados em Itu. Pois é, Renato, a Secretaria de Saúde de Itu confirmou mais uma morte por Covid-19. O total de casos positivos passou de 309 para 336, sendo que 242 pessoas já se curaram da doença. Os números não são bons, mas o número de curados aumentando também na cidade. O total de óbitos por Covid em Itu chegou a 26. Esse óbito confirmado ontem foi de uma mulher de 81 anos com doença pré-existente. A cidade já teve até o momento 1.214 casos suspeitos descartados através de resultados de exames e outros 35 ainda estão aguardando os resultados, sendo 12 em internação clínica e 13 em UTI. Itu ainda investiga um óbito suspeito que está aguardando o resultado de exame também, Renato. Pois é, além de Itu, mais 3 mortes em Sorocaba, o número subiu. Pois é, Sorocaba é uma situação crítica demais, os leitos de hospitais praticamente já saturados, todos eles, e a prefeitura registrou ontem mais 3 novas mortes confirmadas com coronavírus. Os casos confirmados no geral da doença passaram de 1.940 para 2.159. Os óbitos chegaram a 87. Só ontem, Renato, para você ter ideia, mais 219 novos casos confirmados em Sorocaba. É muito caso em 24 horas. Com isso, a cidade chegou, portanto, 2.159 casos confirmados de pessoas infectadas com Covid-19. Deste total, 81 estão internados, sendo 26 em UTI, e o total de pessoas em recuperação em isolamento domiciliar é de 148. Já aqueles recuperados totalizam 1.843. Vale ressaltar que pessoas testadas, com resultado IgC entram na contagem de confirmados, mas não necessitam de isolamento, pois são considerados como curados. Então, aquele teste rápido feito depois de 14 dias. E a cidade de Sorocaba também passou de 196 para 147 pessoas com suspeita de contaminação de coronavírus que estão aguardando resultados. Entre todos os suspeitos, 68 estão internados em hospitais da cidade, sendo 16 em UTI. Os óbitos em investigação são 4. E essas 3 novas mortes divulgadas ontem foram 2 mulheres e um homem. Todos faleceram em um hospital público de Sorocaba. A vítima masculina tinha 39 anos e era imunodeprimido. Faleceu na terça-feira. Já a segunda vítima foi uma mulher de 50 anos com hipertensão e a terceira vítima feminina tinha 56 anos e era cardiopata. As duas vieram a óbito ontem em Sorocaba. Renato. 8 horas e 7 minutos e a Cidade FM no combate ao coronavírus. Agora vamos para a cidade de Salto. Pelos números atualizados, nenhuma morte. Luciano, isso é um bom sinal. Nenhuma nova morte, né? Salto continua com 2 óbitos confirmados até o momento. Aliás, Salto demorou bastante para confirmar o primeiro óbito. Inclusive, também temos cidade aqui na região metropolitana de Sorocaba. É uma cidade pequenininha, é verdade, talvez você conheça, já esteve muito por esse caminho ali próximo de Tietê. A cidade de Jumirim confirmou ontem o primeiro caso de coronavírus na cidade. Então, por isso, a gente às vezes discorda essa setorização da flexibilização, porque Sorocaba, se voltar à fase vermelha, por exemplo, prejudica Itu, Porto Feliz, Salto, porque estamos inseridos nessa região e é muito provável que a cidade de Sorocaba, a região, volte à fase vermelha a partir desta semana, já que os casos não param de aumentar. Salto, uma dessas cidades que tem controlado seus casos. Como você disse, só 2 óbitos confirmados até o momento. O número de casos, no geral, subiu de 100 para 103. 54 pacientes já estão curados em Salto, ou seja, mais de 50% dos casos
já curados, 269 casos descartados até o momento. Salto tem 45 casos suspeitos aguardando resultados de exames, Renato. 8h09 na Cidade FM, é o show da manhã no combate ao coronavírus. Vamos para Porto Feliz, que até o momento somente 3 óbitos confirmados, isso é bom, mas o número de casos do coronavírus subiu novamente. Pois é, Renato, Porto Feliz é aquela cidade que virou destaque em todo o país, até fora do país, devido aos protocolos de atendimento e tratamento na cidade. Porto Feliz lançou moda em várias medidas de combate ao coronavírus, como a barreira sanitária, onde muitas pessoas que passaram na barreira sanitária tinham Covid-19, não sabiam, dali já foram encaminhados para o tratamento. Enfim, muita gente de outras cidades procurando Porto Feliz para fazer o tratamento. Até por isso, os números de casos confirmados aumentam, mas o número de óbitos permanece baixo. São 150 os casos confirmados, entre eles 100 já estão curados. 43 seguem em isolamento domiciliar, 6 em internação clínica e 6 em internação na UTI e 1 em internação clínica. 3 óbitos confirmados até o momento em Porto Feliz. 45 pessoas estão aguardando resultados de exames, sendo 40 em isolamento domiciliar e 5 em internação clínica, Renato. 8h10 na Cidade FM. Vamos para a cidade de Indaiatuba, que confirma mais 2 óbitos. E aí sobe para 45 o número em Indaiatuba. Pois é. 45 total de óbitos, mais 2 confirmados ontem, uma mulher de 61 anos, paciente oncológica, e outro óbito trata-se de um homem de 86 anos sem comorbidades. Foram acrescentados só ontem, Renato, 130 casos positivos em Indaiatuba, subindo de 562 para 692 casos confirmados. Entre esses casos confirmados, 28 estão internados e 45 já foram a óbitos. Indaiatuba tem também 619 pacientes já curados da doença. Os casos suspeitos são 176, diminuíram bastante o número de casos suspeitos que estavam aguardando resultados de exames, até por isso o número alto de confirmados ontem. Desses suspeitos, 37 estão em internação clínica e 21 pacientes estão em UTI na cidade de Indaiatuba, que confirmou ontem mais 2 óbitos, portanto 45 até o momento. Pois é, 8h11 na Cidade FM. Estamos ao vivo no facebook.com/Rádio Cidade Tu. Mande o seu bom dia que nós vamos responder você já e mandando aquele alô especial ao vivo aqui na Cidade FM. Agora vamos para Jundiaí. 2.262 eram até ontem os casos confirmados, que já subiu para 2.459, fora mais 4 óbitos confirmados. Pois é, Renato, 197 novos casos só ontem em Jundiaí. O total de casos confirmados, 2.459, como você bem disse. O número de mortes subiu de 129 para 133, além de 1.849 pacientes já recuperados em Jundiaí. 197 novos casos em 24 horas é muita gente. Só ontem, mais 4 óbitos: uma mulher de 57 anos, obesa e portadora de doença cardiovascular crônica, um homem de 61 anos, diabético e portador de doença cardiovascular, um homem de 53 anos, obeso, e uma mulher de 81 anos, diabética, portadora de doença cardiovascular, também em Jundiaí, os óbitos divulgados pela Secretaria de Saúde. Vamos agora então para a cidade de Votorantim, Pelo tamanho de Votorantim, há um número grande aí de óbitos e sobe também o número de casos confirmados da Covid-19, Luciano. Pois é, Renato, passou de 282 para 305 o número total, Votorantim realmente é pequeno, mas está ali colado, muito Sorocaba. Colado com Sorocaba, o que acaba, de certa forma, nesse caso, prejudicando, Votorantim por causa do trânsito de pessoas, o vai e vem, muita gente que mora em Votorantim trabalha em Sorocaba e vice-versa. Enfim, esse trânsito, assim como algumas outras cidades coladas com Sorocaba, Iperó, Capela do Alto, Porto Feliz mesmo, Itu, então tem esse trânsito, e Votorantim muito prejudicada, números muito altos para uma cidade do tamanho de Votorantim, 305 casos confirmados,
217 já se recuperaram, 58 estão em isolamento domiciliar, 14 internados, sendo 2 em UTI. O número de óbitos em Votorantim, 16 até o momento confirmados. A cidade ainda tem 47 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre esses suspeitos, são 10 casos que seguem internados. Renato. Cabriúva aumentou o número de mortes suspeitas e também as mortes confirmadas, né, Luciano? Os números aumentaram também em Cabriúva. Aumentaram. Cabriúva também tem essa proximidade com Jundiaí, né? Então, Cabriúva é uma cidade muito pequena, mas o dia a dia da cidade tem muita ligação com Jundiaí, com Itupeva, outras cidadezinhas ali também da região. Cabriúva, como você disse, 5 mortes confirmadas, confirmou mais um óbito ontem, 6 mortes suspeitas em investigação, eram 3, agora são 6, que aguardam resultados de exames. No geral, o número de confirmados de Covid-19 passou de 142 para 169, Renato. 81 pacientes já se recuperaram em Cabriúva, que a cidade ainda tem 57 casos suspeitos, aguardando resultados de exames no total. Vamos passar os números agora, atualizados no Brasil e em São Paulo, Luciano. Pois é, Renato, o Brasil contabilizou nas últimas 24 horas 1.269 óbitos por Covid-19, 32.188 novos casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. Com os dados atualizados, o país chegou ao total de 46.510 óbitos pela doença e 955.377 casos. Segundo o balanço do Ministério, 463.474 pessoas já se recuperaram, enquanto 445.393 casos continuam em acompanhamento. Pelos números divulgados, o Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O estado de São Paulo registrou um novo recorde de mortes por Covid-19, foram 389 em 24 horas, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. O estado tem agora 11.521 óbitos pela doença. O total de casos chegou a 191.517, com 1.232 novas confirmações. A taxa de ocupação de leitos de UTI se manteve estável em 70,6% em todo o estado. Renato, a gente aproveita e já traz aqui um balanço no mundo para mostrar como está o Brasil nesse cenário. O Brasil se aproximando de 1 milhão de casos confirmados até o momento. Os Estados Unidos lideram essa lista ruim com 2.163.290 pacientes infectados. O Brasil vem logo atrás com 955.377 infectados. O geral no mundo, Renato, 8.362.238 pacientes infectados. O número de mortes em todo o planeta, 449.273 pessoas que já perderam suas vidas. O Brasil, como a gente falou agora há pouco, na segunda posição com 46.510 pessoas que perderam suas vidas. E tem, claro, também o número de recuperados, né? Em todo o mundo, 4.089.168. Brasil também, mais uma vez, ocupando a segunda posição na lista de recuperados. Renato. 8h22 na Cidade FM, situação de isolamento, taxa de isolamento, e tu cresceu um pouquinho na terça-feira, Luciano. Muito pouco, Renato, sempre lembrando o nosso ouvinte, né, que fala, mas vocês estão falando de terça, já estamos na quinta. É porque assim, sempre um dia depois, tá? O governo do estado faz a compilação desses dados e divulga sempre um dia depois. Então hoje vai ser divulgado o de ontem e a gente vai falar, obviamente, amanhã. Então estamos falando de terça-feira 42%, muito pouco. O aumento na segunda foi 41%, no domingo 49%. A cidade de Salto se manteve no mesmo índice de 41% da segunda-feira, também na terça. Sorocaba também, Renato, mesmo índice, mesma tendência. Terça e segunda, 41%, domingo havia sido 48%. Aliás, Salto e Sorocaba, os últimos 3 dias, todos iguais.
e a melhor cidade da nossa região no quesito de isolamento social tem sido Indaiatuba, com 47% na terça. A segunda-feira foi 46%, Renato. Talvez com a volta do futebol, a taxa de isolamento pode subir ainda mais, porque a galera vai ter o que fazer aí, o que assistir no fim de semana, até porque o governo de São Paulo libera treinos aos clubes paulistas de futebol a partir do dia 1º de julho, Luciano. Aí fica aquela pergunta, será que esse é o momento? Porque registramos ontem no estado de São Paulo mais um recorde. O estado de São Paulo vem registrando recorde atrás de recorde. No Rio de Janeiro volta hoje, né? Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu retornam ao Campeonato Carioca hoje. Se eu não me engano, em 3 estádios. Fluminense e Botafogo eram contra o retorno neste momento, até por causa do número crescente de casos no Rio de Janeiro, e São Paulo não é diferente. Porém, São Paulo foi liberado apenas a Série A1, né, Renato? O governo anunciou a liberação para os times retomarem os treinos a partir do dia 1º de julho. A medida estará vetada àquelas cidades classificadas na fase vermelha do plano de flexibilização do governo. Por exemplo, se aqui não melhorar a taxa de isolamento social na nossa região, não melhorar o índice de transmissão da Covid-19, podemos voltar todos para a fase vermelha, né? Principalmente por causa de Sorocaba, que tem uma taxa muito alta de infecção. Aí, os times da região, no caso Ituano, não poderia treinar aqui. Teria que treinar em uma outra cidade, onde fizesse parte ou da fase amarela ou da fase laranja. Entre as medidas que foram anunciadas, que devem ser adotadas pelos clubes, estão os testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos e a não presença de torcida, uso obrigatório de máscaras por toda a comissão técnica que estiver presente, além de medir a temperatura de todos, atletas e não atletas. Profissionais com idade a partir de 60 anos ou portadores de doenças crônicas, por exemplo, não devem participar dos treinos, também não devem participar dos jogos. Aí nós temos, se eu não me engano, 2 treinadores aqui dos principais times de São Paulo. Luxemburgo e o Gesualdo do Santos, né? Esses não poderiam participar nem dos treinos e nem das partidas. Então tá aí, Renato, os times, você acompanha o futebol diariamente na Rádio Cidade. Os clubes não ficaram contentes com isso, né? Que eles queriam voltar nessa semana já, né? Havia um planejamento para 15 de julho. Houveram reuniões, né? Teve reuniões. Segunda-feira teve uma reunião no Ituano, inclusive. Já estavam se programando aí. Inclusive convocaram já todos os jogadores, já estão voltando para a cidade de Itu. Então isso acaba atrapalhando aí todo o planejamento, não só dos clubes, mas também dos jogadores, principalmente os clubes pequenos, né, Renato, que dependem do andamento dos campeonatos para que tenham ali aquele mínimo de renda. Tem clube que já fechou as portas, né? Já. O Noroeste era líder da Série A3. Líder da Série A3, fechou as portas. São clubes que não têm calendário, né, para o segundo semestre, então não tem como manter aí o seu elenco, os jogadores. Então tem clube aí já desistindo, tem clube da Série A2 já pedindo o encerramento da competição, enfim, né? Pior para os grandes. Realmente a pandemia atingiu todo mundo, não teve como fugir. A gente aguarda o retorno do futebol, porque realmente é muito bom, como você falou. Tomara, ajude. Existe uma pesquisa, viu, Renato, que comprova isso que você falou. É uma forma, até por isso o presidente Jair Bolsonaro queria também a volta dos campeonatos, porque ajuda as pessoas, é um entretenimento a mais para que as pessoas fiquem em casa. Exatamente. A Lespe aprova multa para quem divulgar notícia falsa sobre coronavírus. É uma boa medida, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou multa de até R$ 5.522 para quem divulgar por qualquer meio informação ou notícia falsa sobre a Covid-19. Essa medida agora aguarda a sanção do governador do estado, João Dória. A emenda aprovada foi do deputado Tiago Auriquio. O Legislativo Paulista também aprovou a emenda do deputado Rafa Zimbaldi pela fiscalização nos contratos públicos em todas as cidades que decretaram calamidade pública. Praticamente todas decretaram, né? As emendas fazem parte de um projeto conjunto dos parlamentares chamado um pacotão, né, de medidas emergenciais para auxiliar o Estado no combate ao coronavírus. A emenda contra fake news recebeu o apoio de 64 deputados estaduais e 17 votos contrários, de um total de 94 parlamentares. A OMS suspende aí pela segunda vez a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Tá suspenso, Luciano?
Pois é, né? A OMS muitas vezes trabalha baseado em testes clínicos desenvolvidos pela ciência, né? E mais uma vez vai suspender aí, pela segunda vez, os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Segundo a organização, Renato, as evidências científicas apontam que a substância não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença. Essa decisão se refere aos testes dentro dos ensaios Solidariedade, que é uma iniciativa global que busca tratamentos para o novo coronavírus. A medida foi adotada com base nas evidências encontradas no ensaio Recovery do Reino Unido, que não encontrou benefícios em usar a hidroxicloroquina contra a Covid e em dados disponíveis nos próprios ensaios Solidariedade. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, e o diretor de emergências da organização, Michael Ryan, também destacaram aí que o corticoide, que demonstrou ter efeito em casos severos de Covid, deve ser usado apenas por pacientes em estado grave da doença e que as pessoas não devem usar a medicação por conta própria. Aí, Renato, a gente volta aqui para nossa região, porque eu falei que Porto Feliz é destaque nacional e internacional. O prefeito de Porto Feliz, Dr. Cássio Abissi Prado, agora faz parte de um comitê de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, ajudando com indicações, justamente por causa do protocolo de atendimento de enfrentamento à Covid-19 adotado em Porto Feliz. Foi destaque em rede nacional durante algum tempo aí, inclusive jornais com alcances mundiais, por causa do uso da hidroxicloroquina. O corticoide, que foi anunciado ontem nessa nova pesquisa mundial, já vem sendo usado em Porto Feliz também desde o início da pandemia. A hidroxicloroquina em Porto Feliz, segundo a entrevista do próprio Dr. Cássio para a rede de TV, enfim, tem que ser usada no início, não por todo mundo, aí é feito um estudo com cada paciente individual, tem que ser usada no começo da doença. Tanto é que lá é recomendado, se você tiver uma tosse, se você tiver uma febre, não esperar passar mal. Teve primeiros sintomas, já procura a unidade básica de saúde e vai receber o tratamento. Depois é feita a testagem, se comprovado, aí entra para as estatísticas, se descartado, será descartado também. Então, a hidroxicloroquina, em casos mais severos, mais graves, não estaria funcionando, por isso o cancelamento de mais essa pesquisa da OMS, e o corticoide funcionaria apenas em casos mais graves, segundo também uma nova pesquisa realizada na Inglaterra. É isso aí, Renato. Uma ótima manhã para você, uma ótima sequência de trabalho. Voltamos amanhã a partir das 8. Valeu, Luciano. Forte abraço. Até amanhã, 8 da manhã, com a Cidade FM no combate ao coronavírus.